E então, gente, como a gente estava, né, conversando das dificuldades, de tudo que está acontecendo no mundo, dos fatores pessoais, dos fatores coletivos, tudo. Então, tá cada um carregando aí o seu fardo, não é isso? Tá? E então, quer ou não, a gente não pode deixar de pensar que há sim uma guerra espiritual, né? Há forças antagônicas, né? Entre choque. Por quê? Porque é uma guerra de valores, é uma guerra de princípios, é uma guerra ética sobre a ética. Sobre a moral, sobre a ética, não estamos falando do certo e do errado para determinado grupo, para grupo A, grupo B, grupo C. Em hipótese nenhuma, nós estamos falando, no sentido geral, nível de humanidade. E que isso não é de agora, né? Desde que o mundo é mundo, tá? Se há essa luta entre a vida material e a vida espiritual. Porque toda guerra, todo conflito pessoal vem do ego, né? Conflitos, questões coletivas, são guerras de egos. E as nossas questões pessoais, tudo é referente ao nosso ego. O que a gente sofre, o que a gente se queixa, o que a gente se lamenta, tudo isso é referente ao nosso ego. Quando a gente fala de despertar a consciência, de expandir a consciência, o que é isso? O que é despertar a consciência? É a conexão com a sua essência. É o encontro conosco mesmo, é o autoencontro. Tá? E então aí todas esses conflitos internos e externos deixariam de existir. Porque vocês concordam comigo que o conflito externo, tudo que acontece fora, é em decorrência do que acontece dentro, né? E então, por mais que o que acontece dentro esteja dentro de um contexto pessoal, tá? Mas ele traz a base do coletivo. É o sentimento de massa, é o pensamento da massa, é a emoção de massa, é a reação da massa. E que internalizamos e agimos, vivemos da mesma forma, até que a gente realize o nosso processo de individuação, certo? E então, como aqui neste mundo de terceira dimensão até então, né? Estamos caminhando para a quinta dimensão e que não está sendo um processo nadinha fácil, a gente fala tanto sobre essa transição planetária, né? Então, obviamente, o que habita aqui ainda nessa terceira dimensão são espíritos em aprendizado, nós encarnados, né? E desencarnados. Então, há muitos desencarnados, né? Habitando aqui o planeta Terra, certo? Precisando também dessa conexão com a sua essência, que tem os seus conflitos e que vão exalar por aí os seus conflitos e vão encontrando sintonia, né? Vão buscando com quem eles têm sintonia, certo? E aí, uma vez que a gente então tem esse entendimento de que, né, há esse fator espiritual, porque não tem como não ser, não ter esse fator espiritual, porque somos todos espíritos e há muitos espíritos desencarnados, certo? E então, uma vez que a gente compreende isso, e uma vez que nós sabemos da sintonia, a gente tem que refletir sobre como é que a gente entra nessa sintonia. Porque vejam bem, até o momento, digo até o momento, mas tantos de vocês já podem ter pensado, né? Nisso, obviamente, tanta gente, né? Não é assunto novo, tá? Mas normalmente se pensa que você não entrar em sintonia com forças espirituais negativas você realizar a prática do bem e não realizar o mal. Mas será que é só isso? E quem não realiza o mal, mas entra em sintonia com essas forças negativas, seja de graus menores, né, de obsessões simples, a graus de obsessão mais avançados, como a fascinação, a subjugação, certo? E se pergunta e sofre alguns ataques espirituais, né? Sofre aí algumas demandas espirituais
que fica se perguntando, caramba, eu não faço mal a ninguém porque sinto paz, sou do bem, por que isso está acontecendo, porque essa sintonia. Então, você vai a uma casa espírita, você vai numa casa de umbanda, né? Você vai em algum lugar que trabalhe com esse processo de desobsessão, né? De banhos energéticos, de tratamento energético e tal, e ali você descobre que você não estava bem acompanhado. Aí chega a dar uma frustração, não dá? Caramba, eu não faço mal a ninguém. E aí? Por que se dá essa sintonia, então? Se não é só referente a esse caso de praticar o bem e não praticar o mal, se não é só isso. E então, como é que a gente chega a um nível de uma influência negativa espiritual e dessa influência sobe para o nível de obsessão? É através da auto-obsessão. Toda obsessão espiritual, gente, começa pela auto-obsessão. Toda. Porque espíritos negativos, eles não colocam nada de negativo em nós. Eles vão agir no negativo que já existe em nós. E esse negativo é o que a gente falou agorinha. Não é a prática do mal apenas. Tá? São alguns pontos que a gente vai ver aqui, que nesses pontos nós estamos no processo auto-obsessivo. E então, dessa auto-obsessão, a nossa frequência vibracional fica baixa e com isso eles entram em sintonia, tá? Porque aí vai estar na mesma frequência que eles. Entende isso? E então eles vão mexer no que a gente já está ali fazendo conosco mesmo. Deu para compreender? E então ele só pega o meu caminho andado, gente. Ninguém é vítima de ninguém. Né? Nós somos réus e juízes de nós mesmos. Nós somos vítimas de nós mesmos. Sempre. Tá? E então, a autoobsessão, para a gente compreender o que seja autoobsessão, né? A gente primeiro tem que compreender o que é obsessão. Que é uma influência, né? Perniciosa, frequente, de um espírito sobre outro. Né? Constante, frequente e muitas vezes sutil de um espírito sobre outro. E nós já sabemos que quando se fala de um espírito sobre outro, nós vamos ver os tipos de obsessão, né? Que é de desencarnado para encarnado, entre desencarnados, né? De encarnado para desencarnado e entre encarnados, né? Que não vai ser o nosso assunto agora. Nós vamos falar da auto-obsessão e a gente está conceituando a obsessão para a gente poder compreender a auto-obsessão, tá? E então, se obsessão é isso, uma influência constante, frequente, perniciosa de um espírito sobre outro, a auto-obsessão é essa auto-influência, essa autocontaminação. É fazendo em nós o que, no processo de obsessão, o espírito já está fazendo, na sua, entre aspas mesmo, né? Vítima. Tá? E então, quando é que a gente entra nesse processo auto-obsessivo? Claro que não dá para a gente abordar vários pontos, né? Porque aí fica muito, muito longo, e a gente sempre procura trazer pontos principais, que são portas largas, para que baixe a nossa frequência. Baixando a nossa frequência, a gente entra em sintonia com as influências negativas, que aí vão trabalhar em cima desses pontos nossos e potencializá-los. E ao potencializá-los, né, a nossa frequência vai ficando cada vez menor, cada vez mais baixa, até que eles consigam ter um domínio completo sobre nós. E então vão nos enfraquecendo até que nos agarre de vez. E isso é muito perigoso. Entende? Isso é muito perigoso. Então, a gente precisa cuidar desses pontos, que são pontos
que se a gente não observa, se a gente não trabalha com eles, a gente entra no processo de auto-obsessão, no processo auto-obsessivo. E aí a gente sabe já que a frequência está baixando. Para que a gente também pare de estar terceirizando responsabilidades. Ah, hoje eu não estou bem, hoje isso, hoje aquilo. Nossa, deve ser o pensamento negativo de alguém para mim. A gente não fica assim? E não fica terceirizando a responsabilidade para os espíritos, né? Às vezes é a nossa frequência que está tão baixa por causa da nossa auto-obsessão. E então vai entrando em sintonia com energias similares. Que veja bem que não necessariamente vai entrar em sintonia com espíritos maléficos, mas também com espíritos sofredores. E que aí vão precisar da nossa energia. Então fica um alimentando o outro, entende? Num efeito simbiótico. Então, vamos cuidar da gente, para que a gente não entre num processo de auto-obsessão e então aí a gente consiga elevar a nossa frequência. E vou dizer uma coisa mais. A gente veio conversando sobre as transformações, né? E conversamos sobre as dificuldades de transformação psíquica. Falamos das sinapses neurais, né? Que quando a gente se coloca para uma mudança afetiva em nossas vidas, que é a prática da mudança, o que é que vai acontecer? Nossos neurônios, né? Farão mais sinapses neurais, sinapses essas que até então não eram feitas, porque não havia essa comunicação entre eles por causa daquela rigidez, por causa daquele padrão mental, tá? E quando é que a gente não consegue, então, realizar essa mudança? Um dos fatores é esse, por causa do processo autoobsessivo, que aí dificulta a nossa mudança, certo? Então, vamos falar nesses pontos que a gente trouxe, observar direitinho, né? Nos auto-observarmos, né? O vigiar e orar, para que a gente possa gozar de uma vida harmônica, com íntima harmonia, com paz. Não é com facilidades, não é com tudo dando certo na vida. Não é isso. Isso é utopia. Né? Isso é pensamento da terceira dimensão. Vida de facilidades. É pensamento da terceira dimensão, tá? Mas de uma íntima harmonia, de um estado inabalável de fé, um estado de graça íntima, tá? E então, quais são esses pontos que nos levam ao processo autoobsessivo? Um ponto é o desânimo. Veja bem, o que é desânimo? Desânimo vem de ânimo, ânimo vem de alma. Então, quando você está desanimado, você não está vivendo com alma, está sem alma, é um desalmado. Entende o sentido desse termo? Tá? E então, qual é o contrário do desânimo? O entusiasmo, a esperança, a fé, a alegria de viver, a gratidão. O desânimo diz assim: nossa, nada é como eu gostaria que fosse. Nada tem sido como eu queria. Será que muitas vezes a gente não poderia dizer assim, não, graças a Deus? Graças a Deus que muitas coisas não são como eu gostaria? Porque às vezes nós estamos sendo orientados, auxiliados, guiados a não viver certas experiências que nós desejamos, porque é justamente naquela experiência que está a nossa ruína. Então é pedir assim, Deus, me protege de mim mesmo, né? Porque muitas vezes a gente diz, eu sei da minha vida, eu sei o que, é que eu quero para a minha vida. Será que a gente sabe mesmo? Será que tem o autoconhecimento tão lá fundo que sabe o que é que queremos? Será que sabemos o que queremos para as nossas vidas? Tá? E então o desânimo é essa brechinha, essa porta. É uma das portas que se abre para a queda de uma frequência vibracional e então para a sintonia com baixas vibrações. E como a gente falou, nenhum processo de sintonia com baixas vibrações começa sem o processo autoobsessivo.
E aí, como obsessão, que a gente conceituou, é uma influência negativa de um espírito sobre o outro e constante, como que vai se dar essa influência, essa autoinfluência pelo desânimo? Nada dá certo na minha vida, porque tudo para mim é mais difícil, porque tudo para mim é complicado, porque eu não consigo sentir entusiasmo com nada, porque é tudo tão difícil que eu não consigo sentir alegria por nada. Até a minha gratidão, quando eu digo obrigado, Deus, é da boca para fora, porque não tem nada que me traga alegria, não tá rolando nada na minha vida que me dê entusiasmo. Aí, quando você baixou a frequência e entra a energia negativa de fora, ela vai falar para você exatamente o que você já fala para você. Você é um fracasso. Você não vale nada. Nada na sua vida presta. Eles não vão falar nada que você já não fale para você. Entendeu? Tá dando para entender direitinho como a obsessão começa através da autoobsessão? Nós tínhamos conversado anteriormente que quando, não lembro mais assim as palavras que foram usadas, quando a gente tem consciência da gente, a vida não ousa nos dar menos do que damos a nós mesmos. Não foi isso que a gente tinha falado? E então, um espírito negativo que se aproxime para lhe influenciar negativamente, ele vai lhe influenciar através das suas próprias ferramentas. Tá? E então, é o autocuidado nesse sentido que irá, então, tirar a sintonia, desfazer a sintonia com ele. Porque você pode fazer um tratamento de desobsessão e afastá-lo, mas se você não transforma o seu íntimo, né? Espírito obsessor, falando de brincadeira agora, espírito obsessor é que nem biscoito, né? Vai um, vem 18. Ou vai um, vem 8. Brincadeira de criança, né? Mas para a gente entender que tudo começa e termina em nós, certo? Então, compreendeu direitinho como o espírito obsessor vai agir em nós através do que nós já fazemos em nós, pelas afirmações mentais que nós já nos utilizamos. Então, no desânimo, a gente fica fazendo afirmações negativas o tempo todo. Então, influência perniciosa e constante. Processo autoobsessivo, tá? O outro ponto é o pessimismo, que já se comunica, né, com o desânimo. É praticamente a mesma coisa, tá? Só que no desânimo, você ainda pode encontrar a luzinha no fim do túnel. Algo bem legal pode acontecer que lhe dá aquela injeçãozinha de ânimo e você começa a fazer um movimento interno, né, para sair desse desânimo e encontrar prazer na realização de algo. No pessimismo, o pessimista é aquele que vê um problema para cada solução, né? Não tem gente que é assim? Em toda solução vê um problema. Coloca dificuldade em tudo, vê dificuldade em tudo. É uma visão totalmente negativa dos fatos, das experiências, de tudo na sua vida. E então, a pessoa pessimista, ela fala o que para ela? Quais são as autoafirmações que ela incute, né, nela? E que, então, serão utilizadas por espíritos obsessores, né? É o não crer em nada. Não crê em nada bom. Não acredita no bem. Não acredita que uma pessoa pode ser boa. E não acredita no bem nela mesma. Essa é a pessoa pessimista. E então tudo isso que ela coloca dentro dela, essa visão negativa de mundo, de si, é uma porta também para os processos obsessivos. É uma auto-obsessão.
Muitas pessoas vão se identificar com esse comentário agora. Quantas vezes muitas pessoas nos já chegaram na portinha desse pessimismo, quando, depois de esperar por algumas realizações em sua vida e elas não acontecerem, levantar, nem que fosse assim de leve, uma suspeita da existência de Deus. Quantas pessoas? Milhares. Milhares. Por quê? Porque essa é a visão pessimista, que vai colocar essa influência sobre si mesmo, vai lhe colocar a duvidar do bem e do amor. O pessimista não é aquele que está cansado. O que está cansado é o desanimado. O pessimista tem a visão negativa. Tem dificuldade de ver a luz, de ver o bem. Até quando alguém faz algo bom para ele, essa alma está querendo reza, não é assim que diz? Visão de vida negativa. Não acredita no bem das pessoas, no bem da vida, no bem de Deus. Aí, claro que vamos falar de estágios, né? Você ter um lapso de pessimismo não significa que você entrou no processo de autoobsessão, tá? Vamos ver os níveis disso. Aí chega um ponto que você vê nesse processo de desânimo. Aí, dentro dos níveis do desânimo, você se engessou tanto ali que entrou no pessimismo, tá? E aí vai afundando no pessimismo, acabou-se. É muito difícil sair. É muito difícil sair, tá? A menos que aconteça algumas coisas que você entre em estado alterado de consciência. Que é o que? Quando você tem o rompante de uma expansão da consciência. Como algumas pessoas que passam por um processo de EQM, e não é falando que todo processo de EQM é porque a pessoa estava precisando daquilo, tá? Mas, assim, alguns casos, muita gente que tem até relatos que dizia assim, eu não acreditava em nada, eu duvidava de tudo, vai passar por um processo cirúrgico, ali tem uma experiência de quase morte, né? E volta trazendo relatos, e essa pessoa tem uma transformação incrível. Passa a ser uma pessoa super positiva na vida, uma pessoa que tem alegria de viver, a pessoa que encontra o seu propósito existencial, uma pessoa que não tem mais nada de desânimo, né? Quanto mais de pessimismo, entendeu? Porque teve uma experiência que ela entrou num estado alterado de consciência, como as experiências luminosas, né? Que nós já conversamos uma vez sobre isso, que também não vou me estender aqui, posso até depois deixar o link do nosso áudio sobre as experiências luminosas para a gente rever, tá certo? Então tá sendo entendido até aí, né? Um terceiro ponto, a vida sem propósito, uma vida sem sentido, tá? Uma vida sem ideal, uma vida onde não se busca o desenvolvimento íntimo, o desenvolvimento pessoal, uma vida automatizada, uma vida mecânica. Então, uma vida totalmente voltada para a sobrevivência. E não é, quando fala de sobrevivência, não é de ter o pouquinho para sobreviver, não. Mesmo buscando o muito, tá? É de sobrevivência. Que a pessoa até acredita que com menos do que aquilo que ela abraça, que ela quer ter, ela não vai viver. Tem pessoas que querem ter cada vez mais, e não tem um sentido mais profundo na sua vida, né? Não se pergunta quem sou eu, o que é que eu estou fazendo aqui, para que eu estou aqui, né? Então, que não tem o mínimo interesse por sua espiritualidade. Essa é uma pessoa, uma vida sem propósito. Então, uma porta da auto-obsessão.
Tá? Aí, quando entra em sintonia com as vibrações negativas, eles não vão agir em cima do que a gente coloca em nós mesmos, das afirmações que a gente coloca para a gente mesmo e ingessa na nossa mente, né? É exatamente isso que eles vão falar, né? Que não existe nada além daqui, sendo que eles estão do outro lado, né? Mas vão dizer que não existe nada, que vai curtir a vida mesmo, que vai só buscar dinheiro mesmo, entendeu? Então, eles vão potencializar aquilo do que a pessoa já se alimenta. Só vão potencializar. Eles não colocam nenhum sentimento negativo em nós. Eles vão mexer com o que já existe em nós, certo? Um outro ponto, aí esse é o que pega. Pense num ponto que, se não cuidado, entra na auto-obsessão, e aí não abre uma portinha para as vibrações negativas, não. Escancara uma porta gigante. Uma porta gigante para os processos obsessivos, que é o sentimento de menos-valia, né? A famosa baixa autoestima. Isso por quê? Porque o sentimento de menos-valia é o que há de mais contrário à essência divina. Que nós viemos do amor, somos amor, essa é a nossa essência. Né? Viemos da frequência máxima, do poder soberano. E a gente se coloca lá embaixo. Ora, se Jesus disse, vós sois deuses. Se quiseres, podereis fazer coisas mais grandiosas que eu. Se em outro momento ele disse, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda é um cisquinho, né? Direi a este monte, transporta-te daqui para acolá, e ele irá. Ele estava se referindo a quê? A nossa capacidade energética, que se trabalhada, desenvolvida, ela acontece, claro. E em algum momento, eu devo ter dito isso, a gente não vai desenvolver uma alta frequência, né, da noite para o dia. É um processo. Somos a sementinha que está em desenvolvimento, né? Então, é um processo das habilidades do nosso espírito, de desenvolvimento das habilidades do nosso espírito. E aí, então, quando você tem esse sentimento de menos-valia, que é essa baixa autoestima, eu não sou nada, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, né? Ninguém me chama de meu amor. Tem esse sentimento de rejeição, de abandono. Você não está vivendo, não está reconhecendo o seu valor divino. E é por isso que esse processo autoobsessivo, através deste ponto, do sentimento de menos-valia, não abre uma porta à obsessão espiritual. Escancara uma porta gigantesca. Porque é o ponto que está mais contrário à nossa essência. É o estar totalmente de costas para a nossa essência. Tá? É o não reconhecimento do alto valor. É o não reconhecimento de quem somos nós, de onde nós viemos, de qual é a nossa essência. Perguntar a Buda, o Siddhartha Gautama: Buda, é verdade que nós temos um espírito? Ele não é verdade que nós temos um espírito. É verdade que nós temos um corpo. Que nós somos um espírito. Então nós precisamos nos enxergar como espíritos. E não alimentarmos mais tanta insegurança. Porque a insegurança em relação ao mundo aqui é o quê? Querer se encaixar aqui no mundo.
Então, quando você é inseguro com a sua aparência, quando, né, com o seu corpo, quando você é inseguro com as suas capacidades profissionais, quando você é inseguro com tudo na sua vida, você está voltado à vida na matéria. Você está querendo uma validação aqui, uma aprovação aqui. Está querendo que o mundo aqui lhe diga quem é você. E então, quando você tem esse sentimento, essa baixa autoestima, o que é que acontece? Né? Você apaga totalmente o seu brilho. Você apaga a sua luz. E já que eu citei Buda, lembrei agora de outra fala dele, né? Que ele disse assim: a única diferença entre eu e vocês é que eu sei que eu sou um Buda. E vocês ainda não sabem que são. Buda significa iluminado. Né? O nome dele é Siddhartha Gautama. Então, traduzindo, né, transferindo para o iluminado, ele disse: a única diferença entre eu e vocês é que eu sei que eu sou um iluminado e vocês ainda não sabem que são. Então, nós precisamos trabalhar essa consciência em nós. E aí, lembro agora que, acho que é no livro dos médios, agora não recordo, é no livro dos médios, creio, que tem uma pergunta de Allan Kardec que diz assim, ou é no livro dos espíritos, qual é a melhor forma, né, de atrairmos os bons espíritos, ou de afastarmos os maus espíritos? E a resposta foi, ora, atraindo os bons espíritos. É a forma mais eficaz. E como é que se atrai, se a questão é de sintonia? Como que se atrai os bons espíritos? O contrário, todos esses pontos que a gente acabou de trabalhar. O desânimo é o quê? Ânimo, disse Jesus. Tem de bom ânimo. Tem de alma, ânimo. Pessimismo, qual é o contrário de pessimismo? Né? Otimismo, entusiasmo. Visão positiva da vida, visão do bem, do amor. Não é o otimismo infantil que espera as coisas cair do céu. Não é isso. Aquele otimismo de que se você ficar pensando positivo, né, você vai atrair coisas boas. Isso é infantil. Isso é imaturo. Isso não é ter consciência, tá? É o otimismo da ação. De você enxerga o bem, você encontra o valor da vida, você vê o amor, você tem olhos de enxergar, de perceber o amor, e então você tem ação, atitude. O seu agir, o seu movimento é dentro dessa visão. Isso é otimismo. Que é então otimizar, você vai otimizar a sua existência. Tá? O outro ponto que nós trabalhamos que foi a vida sem propósito. Qual o contrário? Uma vida com propósito, uma vida com sentido, né? É uma vida com busca de desenvolvimento. Quem não sabe para onde vai, né? Fica a esmo, qualquer caminho serve. O outro ponto que trabalhamos foi o sentimento de menos-valia, a baixa autoestima. Qual é o contrário do sentimento de menos-valia? Ah, é o orgulho, a arrogância? É o se achar o bambambam? Bam, bam? Nada disso. O contrário é o autorrespeito, o alto valor, o amor próprio. É saber que da luz você veio e a sua luz você está desenvolvendo, porque você é um com Deus. Você e Deus são um só. Aí sim, você estará numa frequência elevada e atraindo bons amigos espirituais, como companhia e seguidor, né, nessa caminhada enquanto aqui na Terra. Certo? Então, deu para compreender direitinho o que é o processo autoobsessivo? Fechando, né? Fechar para ficar gravadozinho na nossa mente. Não existe processo obsessivo sem
que tenha começado pela auto-obsessão. Então, antes da gente se preocupar, ficar terceirizando responsabilidades, eu acho que eu não estou bem acompanhado, né? Pensar, eu não estou sendo uma boa companhia para mim mesmo. Eu estou me auto-influenciando negativamente. Eu estou sendo um obsessor de mim mesmo. E aí, cuidar disso. Tá certo? E então vem a pergunta assim: quando é que a gente sabe, né? Como é que a gente pode saber se já está no processo auto-obsessivo? Como é que a gente vai chegar a esse entendimento, né? Para então já cuidar disso. Olha, o que foi que nós falamos sobre a obsessão? Que a obsessão, como conceituamos a obsessão? Uma influência constante, né? Uma influência perniciosa frequente de um espírito sobre outro. Então, quando se fala na auto-obsessão, estamos falando nessa frequência, nessa constância. Quando nós falamos sobre o desânimo, nós falamos assim, gente, olha, é normal, tem aquele dia, né? Que a gente vai estar mais desanimadozinho, vai estar assim um pouquinho mais para baixo. Isso é normal. E, de certa forma, é bom que a gente tenha certos momentos, assim, para a gente avaliar uma situação. Porque, às vezes, você transforma uma realidade através da observação dessa realidade. E então, sem estar naquele mundo de ilusão. Então, uma pontinha de desânimo pode ser o sinal e vai lhe mostrar: algo aqui não está bom. Vamos lá não trabalhar. Estou desanimado com esse trabalho. Estou desanimado, não está legal. Foi um momento? Foi. Mas um momento que pode lhe fazer pensar que ali pode não estar acontecendo algo que seja realmente produtivo na sua vida e que você precisa daquilo. Compreende isso? Agora, quando se torna frequente, constante e sem nenhuma ação de mudança, aí já é um processo autoobsessivo. Deu para compreender? Então, essa é a observação que vai fazer. Outro ponto que a gente falou, né, do sentimento de menos-valia, da autoestima baixa. Poxa, sim, vai ter dias que você vai estar um pouquinho mais para baixo, né? Nossa, não tô legal, não tô gostando muito da minha aparência, né? E não só de aparência física, né? Mas das capacidades profissionais, do lidar com outras questões na vida. Então, pode estar se sentindo inabilitado para algumas funções, tá? Para não se tratar só de questões de beleza, né? Aí de questões financeiras também. Aí tem um dia que você está assim mais para baixo, poxa, eu queria ter progredido já mais um pouquinho. Poxa, eu queria estar me sentindo mais bonito ou mais bonita. Eu queria porque, gente, beleza é legal. Esse autocuidado é legal, tá? Depois a gente fala sobre isso. Eu queria estar mais habilitado para o desempenho de determinada função. Aí esse momento dessa quedazinha, queda entre aspas, né? De você se sentir mais para baixo, é para trazer uma transformação. Mas se ela fica constante, tá ali dia a dia, e você não fez nenhum movimento de mudança, aí já é um processo auto-obsessivo, tá? E então, se você teve um desses sentimentos, mas você teve um movimento de mudança, tá tudo dentro do normal. Mas se você não tem um movimento de mudança, aí é um processo autoobsessivo, tá? Agora a gente pode trabalhar esse movimento de automudança, que se essas partes negativas que dão origem à autoobsessão são afirmações que fazemos a nós mesmos com essa frequência, tá? Qual será então o antídoto disso?
trabalhar as afirmações positivas, tá? Eu sou luz, eu sou capaz e se movimentando em ação. Não é só pensar, não é só falar, que como a gente disse, isso é imaturo. Tem que ter atitude. Você fala, você sente. Então, você começa a entrar em harmonia íntima do que sente, né? Do que você fala, do que você faz. Então, eu sou luz. Eu sou o bem. Eu e Deus somos um só. Eu sou belo como eu sou. Eu sou maravilhosa como eu sou. Eu sou linda ou lindo como eu sou. Eu não tenho tal habilidade no momento para tal coisa, mas eu sou capaz de desenvolver essa habilidade. Isso são autoafirmações positivas. Então, é o antídoto para as afirmações negativas que podemos estar fazendo com essa frequência, realizando com essa frequência, certo? Então, esse é o exercício. O sentir e o fazer, e o realizar. Tá? Então, fechando, quando é que a gente. Será que eu estou no processo autoobsessivo? Tá. Qual a frequência do seu desânimo, do seu pessimismo, do seu sentimento de menos-valia? Né? Qual a frequência? É isso que. Não frequência no sentido da vibração, frequência de constância, tá? Aí deu para entender direitinho. E outra questão é: a depressão é um processo auto-obsessivo? Sim. Porque a depressão, tá? Isso tirando fatores psíquicos, psicológicos que devem ser tratados com profissionais, tá certo? Nós estamos falando de questões espirituais, tá? E então, nesse contexto, a depressão, ela vem de uma frequência de um desses pontos, ou de todos esses pontos juntos, além dos pontos que nós não trabalhamos hoje, como o medo, o sentimento de culpa, que também são portas para a autoobsessão, tá? Então, a depressão pode ser de alguns desses pontos juntos, de um só, ou de todos juntos, e que, com a constância das autoafirmações dentro desses pontos que nós trabalhamos, né, entrou-se no processo auto-obsessivo. E então encolheu-se psiquicamente. A depressão é uma baixa psíquica, tá? É como um baixo relevo, né? É uma baixa psíquica. E então, aí, não teve essa pergunta, mas já colocando como, se tivesse tido, já responde algumas questões que podem estar acontecendo aí. Então, uma pessoa com depressão, né? Ela vai atrair companhias negativas? Sim, sim. Claro que cada caso é um caso, a gente não pode generalizar, certo? Mas muitas vezes as pessoas não conseguem sair dos seus processos depressivos já porque, quando chega na fase da obsessão espiritual, da influência negativa, eles não agem potencializando aquilo que a gente já afirmava para a gente mesmo? Então, ao potencializar isso, vai ficando cada vez mais difícil. E aí, então, precisa dos dois tratamentos, né? Ao mesmo tempo, concomitantemente, o espiritual e o profissional, tá? E vai tendo a melhorazinha um pouco a cada dia, até que a pessoa se cure, certo? Então, ficou respondida a questão.